E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Massa! Sou o professor Paulo Roberto, professor de NTPPS da Escola Maria Celeste de Azevedo Porto. Sejam bem-vindos à atividade 16. E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem? Estamos aqui na atividade dessa semana e quero dizer que a atividade da semana passada, espero que vocês tenham gostado, né, que talvez eu não tenha deixado claro, né, no vídeo da semana passada, que o objetivo dessa atividade que vocês fizeram, né, da atividade 15, que foi escolher os três desejos, né, e depois fazer uma relação sobre qual ou quais desejos vocês escolheram em benefício próprio, para outra pessoa e para a comunidade. O objetivo dessa análise foi para a gente poder perceber como os nossos desejos, os nossos valores estão relacionados ao valor coletivo, né? É aquela relação do meu eu pessoal e do coletivo. Como é que eu estou pensando, né, no coletivo? Como é que eu estou imaginando as coisas, as situações fora da minha realidade pessoal? Tá? Então foi esse o objetivo principal lá da atividade 15, a atividade da semana passada, tá? Espero que vocês tenham feito as reflexões, né? Eu percebi nas atividades que eu já recebi que tem muitos desejos, tem muitos pedidos que foram escritos lá que foi somente em benefício próprio, somente, né? Não estou dizendo que isso é ruim, que isso é maléfico, não estou dizendo isso, mas que você possa refletir, né? Como é que eu estou atrelando os meus desejos, a minha satisfação pessoal com o coletivo, tá? Só para vocês pensarem e refletirem. E vamos à atividade 16, vamos à atividade desta semana. Pessoal, nessa atividade nós vamos falar sobre gravidez na adolescência. Tá? É um tema que foi discutido por uma equipe do ano passado, né, na equipe de pesquisa, lá para a feira, e é um tema que não deixa de ser pertinente, é um tema que não deixa de ser bem recorrente entre os adolescentes. Mas eu pergunto a vocês, para começar, para você, né, pense aí, o que é ser mãe? Para você, o que é ser pai? Para você, se isso acontece na adolescência, como você, em uma palavra, resumiria esse papel? Ou seja, para você, em uma palavra, o que seria uma mãe, um pai adolescente? Pense, reflita, pare e pense um pouco. Show! Aí nós vamos dar prosseguimento à atividade lendo um texto. O título do texto é Maternidade e Paternidade na Adolescência. Tá? É um texto muito bacana, é um texto, ele não é muito longo, curto, mas é muito interessante. E desse texto eu queria extrair, tá, um trecho, tá? Um trecho que diz o seguinte, muita atenção. Um dos mitos a serem quebrados é que os meninos não ficam limitados pela paternidade da mesma forma que as meninas pela maternidade. Mas eles, os meninos, também devem ser conscientizados que serão pais e terão suas responsabilidades, sim, independente da relação entre o casal. Isso eu queria só extrair esse trecho lá do texto, que é justamente porque tem pelo senso comum, o que a gente vê, percebe por aí, que quando acontece ali, tem dois adolescentes, né? Um rapaz ou a moça, que quando acontece ali uma gravidez, é como se o filho fosse somente da menina. Né? É como se a responsabilidade recaísse totalmente e unicamente para a jovem, né? Para a moça, para a mulher. Né? Então,
é uma coisa que chama a atenção que os meninos também são pais, né? Então é importante que essa responsabilidade, né, aconteça por ambas as partes. O menino vai passar pela paternidade e a menina vai passar pela maternidade, ali os dois juntos. Então, o objetivo dessa aula é que a gente possa refletir e analisar essa situação, né, em que de gravidez na adolescência e que é uma responsabilidade conjunta de pais e mães, tá? Então, para dar prosseguimento, após a gente ler o texto, nós vamos preencher, na verdade, responder na frente de uma tabela que está lá no PDF, mas aí você vai colocar no caderno, tá? No caderno, na matéria de NTPPS, tá? Numa folha em branco, você vai colocar enumerar de 1 a 22, tá? De 1 a 22. Não precisa copiar os termos, basta colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, até 22 e na frente, tá? Na frente, você vai colocar homem ou mulher, de acordo com o que você responder, do que você achar, homem ou mulher. Deixa eu dizer como é que vai ser. Por exemplo, marque de acordo com o que você percebe no senso comum, tá? O que é como você percebe de quem é o papel em cada ação que tem lá na tabela. Por exemplo, primeiro, gerar um bebê. Gerar um bebê, de acordo com o senso comum. Isso é função do homem ou da mulher? Aí você coloca lá no número 1 na frente, você vai colocar se é homem ou mulher. 2. Usar métodos anticoncepcionais. Usar métodos anticoncepcionais, você acha que isso é dever do homem ou da mulher? Aí coloca lá, homem ou mulher. 3. Conceber um bebê. Isso é do homem ou é da mulher? Coloca lá na frente. 4. Lavar fralda. Né? Lavar as fraldas. Isso é função do homem ou é da mulher? Coloca lá e por aí vai. Aí responda lá todas as 22 situações, 22 ações, tá? Beleza? Show! Repetindo, não é para copiar cada ação não, viu? Coloque só lá, 1, 2, 3 até 22 e na frente, né, de acordo com o que você achar, coloca homem ou mulher. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, após vocês preencherem a tabela, vocês vão perceber que essa estrutura de divisão de ações, isso é do homem, isso é da mulher, isso vem passando por um processo de transformação, né? Então tem muitas coisas que não é somente do homem, tem muitas coisas que não é somente da mulher, mas infelizmente ainda há esse senso comum, né? Ainda há essa resistência de achar que isso é só do homem ou que isso é só da mulher. Então tem algumas coisas que permanecem, por exemplo, como se pode dizer, gerar um bebê e tal, né? É uma coisa natural da mulher e tudo, mas por uma questão mais social, né? Tem muitas coisas que podem ser sim compartilhadas, né? Então vocês possam refletir sobre isso, tá? Depois que você preencher lá na tabela, você vai fazer o seguinte: eu vou apresentar 5 situações, tá? Tem 5 situações em que vocês vão propor um desfecho para cada uma situação dessa. São 5 situações e aí você vai colocar, dar sugestão, o que é que o rapaz ou a moça podem fazer. Detalhe, não esqueçam, ressalte, tá? Dê valorização ao papel da garota e do garoto em cada desfecho, tá? Vejam qual é, de acordo com cada situação, ressalte, né, o papel do rapaz e da moça em cada uma das situações, tá? Não deixe de fazer isso. Então, por exemplo, aí lá abaixo, por exemplo, na situação 1 diz o seguinte, atenção. João e Alice se conheceram em uma festa e rapidamente se deram bem. Parecia que se conheciam há anos. Conversaram bastante sobre os gostos, músicas, lazer e o que queriam da vida. E quando perceberam, estavam aos beijos. Foi paixão à primeira vista. Nesta mesma noite, transaram, bobearam
e não usaram camisinha. Depois desta noite, não se viram mais. Semanas depois, Alice descobriu que estava grávida. E aí, numa situação como essa, o que fazer? O que fazer? Tanto o João quanto a Alice. O que fazer? Aí vocês vão escrever lá o que é que vocês acham e tal. Vocês vão propor uma sugestão, ressaltando o papel do garoto e da garota, tá, nesta situação. Aí tem a situação 2. A situação 2 fala aí de Paulo e Tiago e por aí vai. Vocês vão ler cada uma dessas situações e vão propor uma sugestão, solução para cada um dos casos. Tá? Aí tem a situação 1, situação 2, situação 3, 4 e situação 5. Tá? Vamos lá, só recapitulando. Tá? Você leu o texto? Massa, tranquilo. Preencheu a tabela lá sobre as funções, se é do homem e da mulher. Beleza. Deu as sugestões sobre as situações, sobre as 5 situações descritas. Ótimo. Pronto. Atividade concluída, tá? Então, só aqui recapitular. Você vai ler o texto, preencher a tabela lá no caderno, propor uma solução, sugestão para as 5 situações que foram descritas e prontinho. Aí você só tira a foto e manda lá pelo Google Sala de Aula. Tá bom? De boas? Show! Pessoal, é isso. Né? Essa é a nossa atividade 16. Aproveitem, tá? Façam as reflexões, né? Pensem que tudo isso faz parte aí do nosso processo de amadurecimento, nosso processo aí de crescimento em todos os aspectos, tá? Pessoal, um cheiro, um abraço bem forte em cada um. Até a próxima semana. Tudo de bom. Até mais. Cheiro.